Bienvenida a este webinar, a este conversatorio del día de hoy, en el marco del Diplomado de Ecología Integral y Gestión Territorial, en nombre de Sofía Alt también. Mi nombre es Marisa Macor, coordinadora del diplomado. Estamos aquí los estudiantes, los participantes de este diplomado. Y bueno, este momento es muy especial también porque abrimos nuestra aula a todos los que de alguna manera han entrado en contacto con nosotros, también en el momento de la difusión, en el periodo de la difusión del diplomado o no, interesados en esta temática tan importante de hoy. Agradecemos a nuestro ponente, a nuestro invitado, que la idea es profundizar en uno de los temas que se han tocado en el módulo 1 del diplomado. Lo estamos cursando, apenas hemos empezado hace 2 semanas y media atrás. Así que van a haber otros espacios también abiertos y los vamos a invitar nuevamente. No me extiendo más, doy la palabra a María Florencia de Carlini, que es una de nuestras profesoras y que ella misma va a presentar a nuestro invitado de hoy. Y bueno, y empezamos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, sean Hola, hola. bienvenidos a este espacio. Bueno, con los que están cursando nos conocemos porque junto con la profesora Aurora Franca tenemos a cargo el primer módulo, que es justamente para profundizar la temática de ecología integral, ¿no? Y bueno, les presento a Edison Barbieri, que es quien nos va a acompañar en este momento. Él es oceanógrafo especializado en oceanografía biológica y geológica, con una maestría en geografía física por la Universidad de San Pablo. Obtuvo su doctorado en oceanografía con énfasis en oceanografía biológica en la Universidad de San Pablo en el 2000. Entre 2017 y 2023 fue considerado uno de los científicos más influyentes del mundo, según los rankings de la Universidad de Stanford de Estados Unidos y la editorial Elsevier. Desde 2009 es becario de productividad del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil y ha sido miembro del Consejo Universitario, del Consejo de Programa de Posgrado y del Consejo de Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de San Pablo. Su trayectoria académica incluye cátedras en la Universidad de San Francisco, la Universidad de San Camilo, la Universidad Federal de Sergipe, además de haber sido columnista durante 13 años de la revista Cidade Nova en Brasil, donde publicó 130 artículos en el área de ciencia y medio ambiente. Actualmente es investigador de nivel 6 acuicultura y pesca del Instituto de Pesca, así como en el programa de posgrado de biodiversidad de ecosistemas costeros de la Universidad Estatal Paulista en São Vicente. Se desempeña como director del Centro Regional de Investigación de la Costa Sur y de 21 al 24 coordinó el programa de posgrado del Instituto de Pesca. Barbieri fue editor jefe del Boletín del Instituto de Pesca durante 3 años y editor científico de la revista El Mundo de la Salud desde 2006, además de formar parte de los consejos editoriales de otras 4 revistas científicas. Como profesor visitante, ha impartido cursos y codirigido proyectos de investigación en la Universidad de Costa Rica y la Universidad de San Carlos en Guatemala. Participó en las expediciones antárticas del Programa Antártido Brasileño durante el 96 y el 97, así como en las sesiones internacionales de un programa de desarrollo de jóvenes de la UNESCO en Cuba y en Moscú, donde se desempeñó como especialista en ecotoxicología en países como Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Brasil. Desde 2013 es miembro del Comité de Bioensayos de la Red Analítica de América Latina y el Caribe. Como ven, tiene un vasto perfil académico con 180 artículos publicados en revistas científicas, 135 trabajos en actas de congresos y 180 disertaciones científicas.
Es autor de 10 libros y 32 capítulos, además de 61 publicaciones técnicas. Ha participado en 37 eventos internacionales y 26 nacionales. Ha supervisado 2 proyectos postdoctorales, supervisado 27 disertaciones de maestría y escrito 8 proyectos de investigación de pregrado y 5 proyectos de investigación en el campo de ecología. En reconocimiento a su impacto en el campo socioambiental, fue galardonado como el mejor profesor del año en Brasil en 2015, 2016 y 2017. Edison Barbieri también ha coordinado 18 proyectos de investigación y trabaja principalmente en oceanografía, centrándose en las interacciones entre organismos marinos y parámetros ambientales. En sus actividades ha colaborado con 208 coautores en publicaciones científicas y es revisor de más de 56 revistas internacionales. Y esto lo agrego yo. Es miembro de la Comisión Internacional de EcoOne, que es la iniciativa ecológica del movimiento de los focolares, desde septiembre del 2021. Edison, te agradecemos muchísimo tu disponibilidad, ¿sí? También para podernos adentrar, ¿no? En estas causas, ¿verdad? Que constituye también la crisis climática, el cambio climático. A los participantes, dos cosas. Una, Edison va a hablar en portugués, pero si ustedes se fijan donde dice interpretación, ¿sí? Allí pueden cliquear y poner en español, ¿sí? Y la segunda cosa que les quería decir es que después de esta disertación, eh, Edison va a responder también a las preguntas que ustedes quieran hacerle. Así que si ustedes las van poniendo en el chat, una vez que concluya esta parte, vamos a tratar de darle el mayor espacio posible a este intercambio con ustedes, ¿eh? Yo misma les voy a tratar de ver si son pocas directamente, si son varias, tratar de combinarlas de modo tal de que no queden eh, dudas o preguntas en la medida de lo posible. ¿Eh? Bueno, a ti, Edison, la palabra. Gracias, gracias por haber aceptado esta invitación que te hicimos. Bueno, eu vou falar em português, então. Ok. Bom, antes de mais nada, eu que gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o convite e dizer que estou muito honrado de estar aqui nesta noite hoje com vocês, né? Então, eu vou aqui já, para não demorar muito, né? Já vou aqui, né? Fazer aí já a apresentação já está aí, sim, né? Ok, então vamos lá. Colocar ela aí. Aqui está. Vou tentar tirar aqui o pessoal daqui de vocês que tem muita aqui. Ah, não. Diminuir. Ok, vamos lá. Bom, novamente, antes de mais nada, muito obrigado, né? E nós vamos agora começar, né, com essa fala, né? Na realidade, eu fiz uma geral, né? Porque isso é um assunto que rende muito, que a gente poderia passar aqui uma aula, assim, de pelo menos de uma semana, durante 2 ou 3 horas, né, no dia, né? Eu recém terminei um livro sobre o assunto, que deve ser publicado este ano ainda. Depois, se alguém quiser, eu mando em PDF. Ok? Bom, então o que que a gente vai ver aqui na realidade? Alguns tópicos da questão das mudanças climáticas, né? Então, alguns tópicos que a gente vai ver. Eu não sei se vocês estão vendo em cima, agora sim, né? Acho, né? Então, primeiro vamos dar alguns conceitos, grossários, vou dizer algumas coisas das causas das evidências de mudanças climáticas e dar um cenário geral de modelos climáticos.
e também falar um pouco dos impactos de mudanças climáticas. E depois, terminando as mudanças climáticas, vamos falar um pouco de nanoplásticos. Bom, uma das coisas que a gente começa a ver aqui, né, é o conceito, o que é mudanças climáticas, né? Então, uma mudança, na realidade, no estado do clima que pode ser identificado estatisticamente, ou seja, a gente vai ter muitos dados aonde a gente consegue estatisticamente ver as mudanças, né, ao longo do tempo, né, por alterações médias ou na variabilidade das suas propriedades, né, que persiste muitas vezes por um período muito estendido, né, às vezes por décadas ou às vezes mais longos, de até de 100 anos ou mais. É que vocês aparecem aqui, eu não consigo diminuir, mas aqui do lado, vou ver se eu mando para o outro lado, aqui, se vocês conseguirem ver, né, a gente tem aqui alguns dos modelos que foram rodados, né, isso é um modelo já antigo e eu vou discutir isso também, que é um modelo de 2014, eu vou mostrar outros modelos mais recentes, né, mostrando que como, se continuar do estado que está, como o planeta vai aumentar de temperatura, né? Então, o primeiro modelo, a gente está vendo aqui o aumento, né? E no último modelo, terceiro modelo, a gente pode ver até um aumento até de mais de 5 graus na temperatura. Bom, isso que a gente fala é mudanças climáticas, né? Por exemplo, mudanças climáticas a gente já teve, né? Com as glaciações há 16 mil anos do presente, tivemos as glaciações, né? Onde aumentou as calotas polares, né? O planeta se esfriou, diminuiu o nível do mar, né? À medida que depois o planeta foi aquecendo, o mar foi, as calotas foram desgelando, né? Então isso aí também é cíclico. Que a temperatura está aumentando, não resta dúvida. E que nós estamos acelerando o processo, também não resta dúvida. Então, uma das coisas aqui da variabilidade que a gente vê, esse é um modelo que a gente fez lá no INPE em 2019 para o Brasil. Variabilidade climática, ela vai se referir a variações naturais do estado médio né, de outras estatísticas, tal como desvio padrão e ocorrências externas do clima de todas as escalas temporais e espaciais, né, além de eventos meteorológicos individuais. Então, variabilidade é aquela variação de clima que pode ocorrer de um ano para outro, né? Por exemplo, quando a gente tem o evento El Niño, quando a gente tem um evento, por exemplo, Laninha, né? Ou mesmo variações entre inverno e verão, né? Que existe diferença de temperatura, né? Principalmente na Argentina se vê bastante isso, né? No Brasil, em algumas regiões, nem tanto. Mas uma das coisas que a gente vê aqui é uma variabilidade, né, de inverno e verão, onde no verão é bem mais quente, no inverno, aliás, desculpe, no verão bem mais chuvoso e na parte do inverno mais secos no Brasil. Então, é uma variabilidade, por exemplo, aqui da precipitação, tá certo? Mas quando a gente sai e começa a falar do aquecimento global e mudanças climáticas, né? Então, alguns fatores, né, que fazem o que a gente chama de forçantes, né, em oceanografia, né, as forçantes que fazem com que ocorra, né, o aquecimento global. Né, primeiro, os fatores que afetam o clima do planeta. Primeiro, a variação orbital, ciclo de Milankovitch. Esse ciclo é o seguinte: a gente tem o planeta Terra, que ele tem além do giro, ele tem uma declividade em relação ao eixo de 22 a 24 graus. Hoje a gente está em torno de 23,5, e significa que o planeta está aquecendo, tá certo? Então a gente essas são as variações, né, orbitais de Milankovitch, é o que procede os eventos que a gente tem de glaciações. Então a última glaciação foi há 16 mil anos do presente, né? E o último aquecimento a 32 e outra glaciação, né? Então isso aí é meio cíclico, tá? Que tem a ver com a variação orbital do planeta. Depois o vulcanismo, né? O vulcanismo também libera muita cinza na atmosfera e libera muito CO2. A explosão do Krakatoa, por exemplo, diminuiu em dois, aumentou, desculpa, em 2 graus, né? A temperatura da Terra na época, e em alguns lugares até resfriou por causa das cinzas que ficou, impedia os raios do Sol chegarem. A atividade solar, a gente tem vários ciclos solares das manchas solares de 4 anos,
de 16 anos, de 98 anos e às vezes até de mais de 100 mil anos. Então, essas manchas solares, né, que com essas explosões dessas manchas solares, emite muita radiação solar e aquece ou esfria, dependendo. Algumas das radiações solares a gente está começando a entender agora em relação às manchas solares, né? Depois a gente tem a variabilidade interna do sistema, né? A variabilidade interna do sistema que a gente tem, né, em relação, por exemplo, né, à liberação principalmente com a quantidade de nuvens que a gente tem no planeta ou no local, porque as nuvens também elas acabam aprisionando os raios infravermelhos, né, aqui na atmosfera e faz com que também exista um pouco de aquecimento. Depois os gases estufas, né, que é o gás carbono, CO2 ou metano, que é 50 vezes mais estufa do que o CO2, e depois os óxidos de nitrogênio, né, que a gente tem. Bom, além das nuvens, né? Então, na realidade, esse aquecimento acelerado, esse processo de aceleração que está ocorrendo na Terra hoje, o que acontece? Teve início, na Revolução Industrial, mas foi muito mais acentuado, né, a partir da década de 1950, né, aumentou em mais de 41% a concentração de CO2 na atmosfera desde 1990, né? O aumento da temperatura média global, né, principalmente um consenso entre os cientistas que é uma atividade antrópica, atividade humana. Inclusive, agora nós dizemos que nós estamos num outro período, né, que seria o antropoceno. Bom, porque o homem acaba modificando tanto a paisagem, né, que antigamente quem fazia isso geralmente eram as tectônicas de placa, era o vulcanismo, terremotos, etc., que mudava toda a paisagem. Agora o próprio homem muda e muda muito a paisagem. Bom, isso aqui para quem já deve ter bastante visto, que é o efeito estufa, né? Mas é só dar uma recordada. Então, o que a gente tem? As radiações solares chegando na Terra, né? Então, ela aquece o planeta, né? Então, a gente tem as nuvens, partes das nuvens também faz com que essa parte da radiação solar seja refletida pela Terra, né? Pela atmosfera. Mas nós temos, por exemplo, o infravermelho. Parte dele volta e parte dele é rebatido pelas nuvens e rebatido principalmente, né, pelos gases de estufas em todas as direções, né? Então, o que a gente tem aqui na realidade é a radiação infravermelho aquecendo sobremaneira o planeta. Como que a gente sabe na realidade, né? Bom, primeiro que isso está ocorrendo. Primeiro que a gente vê que está aumentando a concentração de CO2, de metano, na atmosfera. Além do que está diminuindo, né, a radiação infravermelha que volta para o espaço, né, que é o efeito estufa. Então, essas emissões globais, né, a gente tem nesse gráfico aqui as emissões globais por setores, né? Então, a gente vê que a indústria colabora com 20%, 21%, transporte 14%, construção 6%, agropecuária 24%, a parte de eletricidade e aquecimento 25% e outras energias 10%. Então, e também, se a gente quer, né, de alguma maneira, que essa questão do aquecimento global comece de alguma maneira a diminuir ou a gente equalizá-la, precisamos também mudar, né, as nossas matrizes energéticas. Bom, evidências que a gente precisa ter das mudanças climáticas. Primeiro, o aumento da temperatura. A gente vou mostrar já já em gráfico para vocês, né? Aumento da temperatura nos oceanos. Ano passado, ano retrasado, eu tive na Antártida trabalhando, esse ano também, principalmente trabalhando com a expansão térmica, né? Nas águas antárticas, né? Então a gente viu que também a MOC, né? Que é o aumento da temperatura dos oceanos, diminuição da energia infravermelha saindo da Terra, que eu já falei agora, e alteração no padrão de precipitação com mais dias consecutivos de secas, né? E de chuvas torrenciais em alguns lugares. Bom, isso daqui para a gente ter uma ideia, esse foi, né, do programa
europeu, né? Então, o que a gente tem? Que maior frequência de severidade dos eventos, furacões, tempestades, etc. Mas, em 2024, foi publicado esse gráfico mostrando que tudo aquilo da COP30 que a gente devido que foi acordado até em Paris e tal, né, da COP3, da COP24 e agora da COP30, que a gente deveria diminuir em 1,5, né, a temperatura da Terra, nós não só já atingimos até 2030, como já ultrapassamos, né? Vocês estão vendo aqui que 2024, ano passado, foi as maiores médias de temperaturas em todo o mundo, né? Então nós já passamos, né, os acordos do Acordo de Paris que dizia em 1,5, né? Então hoje a gente já em 2004 já passou de 2 graus, tá? Então algumas projeções globais, né, das mudanças climáticas aqui, principalmente das temperaturas, né? Então aqui alguns modelos que foram rodados com os dados que se tem, né, com uma projeção até mais ou menos 2100, né? Então, a gente tinha um modelo, né, com alguns fatores colocados que ia mais ou menos de 0,3 a 1,7 aumento da temperatura em 2006. Outro modelo rodado com mais variáveis ia de 1,1 a 2006 e melhorando o modelo, né, que seria esse daqui, o RCP 8,5, né, que a temperatura chegaria até 4,8 em 2100. Né? Isso modelos matemáticos. Bom, essas projeções globais da mudança de temperatura. O que que a gente teve nesses modelos mostrando que até 2100, né, a temperatura vai aquecer e muito, né, passando de 4 graus em média hoje. E também as precipitações, né, vão ser muito alteradas. Locais que quase não chovia, vai chover, e locais que chovia bastante, vai ficar secos. Bom, modelos climáticos e projeções globais. Geralmente as projeções climáticas são produzidas por modelos de clima, né? Que hoje em dia existem os supercomputadores que fazem isso muito rapidamente, né? Simulam numericamente a dinâmica dos sistemas terrestres. Então a gente alimenta ele com muitos dados, dados globais, e ele vai simulando. Existem diversos centros hoje de pesquisas, né, que desenvolvem e rodam esses modelos. Tem o NOAA, que a gente tem muito contato. Aqui no Brasil, por exemplo, tem o INPE, o CPTEC INPE, principalmente, que faz muito bem, tem a NASA, né? E tem vários outros, né? Então, os modelos reproduzem muito bem o passado e, mesmo com algum nível de incerteza, são as ferramentas científicas mais avançadas e robustas em simular o clima, né, em resposta às variações e concentrações dos gases do efeito estufa, tá? Então, uma das coisas que a gente vê com essas mudanças climáticas, com o aquecimento da Terra, com a retirada de vegetação, é a modificação total, opa, desculpe, é a modificação total do ciclo hidrológico, né? Então a gente retira a mata, então a gente vai afetar não só as perdas de solo, mas também a evaporação, né? Então a gente modificando tudo, o que acontece? Todo esse ciclo hidrológico, né, que hoje é muito importante, por exemplo, na agricultura, a gente vai modificá-lo. Não só na agricultura, como para manter as florestas tropicais. Se a gente não tem chuva, a gente não tem floresta. Bom, o que acontece nessas questões, vamos ver se eu consigo tirar essa coisa de baixo aqui, não, mas deixa lá, mas não faz mal, que são os eventos, né? Os eventos são muito mais catastróficos, são os eventos muito mais severos, né, que a gente está vendo. Por exemplo, em Porto Alegre, né, as inundações. No ano passado, no começo deste ano, na Argentina também teve as inundações. Em alguns lugares no Brasil teve muita seca, né, neste ano, né? Tanto é que houve muito incêndio florestal, que a fumaça chegou até no Uruguai. E também, principalmente no Caribe, aumentou a quantidade dos furacões. Opa, aí tá. Então, os impactos, né? Quando a gente fala impactos, né, das mudanças climáticas, né, o termo impacto, a gente utiliza e refere-se, né, aos efeitos de eventos climáticos no sistema natural
e humano, o sistema que a gente também é um sistema antrópico, né? Os impactos que vão ter. Primeiro, os sinais da mudança do clima. Então, mudança principalmente nos padrões de temperatura, a gente viu o gráfico lá do ano passado, que foram as temperaturas mais quentes registradas na Terra, desde que o homem começou a registrar. Mudanças nos padrões de precipitação, mudanças das chuvas, né? Daí, quais são os efeitos disso, né, no clima, né? Das mudanças no clima? Estiagem mais prolongada, aumento dos eventos meteorológicos extremos, tempestades, ondas de calor, precipitação extrema, impactos biofísicos, né? Aumento das queimadas, inundações excepcionais, como já vimos, intensificação dos processos de erosão, impacto socioeconômico, perdas econômicas, né? Meios de subsistências, né? Subsistência sobre ricos, principalmente em populações mais pobres, né? E danos e perdas da infraestrutura, né? Principalmente quando tem enchente, etc. Bom, quando a gente fala dos oceanos, daí também isso aqui seria pelo menos umas 2 aulas de 4 horas cada, né? Bom, então o que a gente vai ter? De cara, elevação do nível do mar. Então, essas cidades costeiras, né, que estão na beira do mar, realmente não só vão perder partes da sua cidade, ou algumas, inclusive, vão sumir. O aquecimento dos oceanos, aí vem um problema do aquecimento dos oceanos. Por quê? Porque a gente está correndo risco de muitas das correntes marinhas simplesmente modificarem, que a gente já está ocorrendo. E isso faz com que os oceanos, essa parte de interação oceano-atmosfera, que por toda essa energia que é liberada para a atmosfera, que influencia sobremaneira o clima, elevando não só a parte de evaporação, água, etc., né? Então, ou seja, a gente corre o risco de nem saber o que vai acontecer, porque os modelos ainda não estão prevendo isso. Pois a acidificação dos oceanos que a gente está vendo, né, com o aumento da quantidade de CO2 na atmosfera, né, isso começa a produzir ácido carbônico, né, no mar e a produção dos corais, no caso, que precisa bastante de carbonato de cálcio, né, e promove o branqueamento dos corais. Os corais são muito importantes, assim como as florestas tropicais, que são sequestradoras de carbono, os corais também são, né? Então, além de ser ecossistemas extremamente produtivos nos oceanos. Bom, quem estuda química sabe muito bem, à medida que aumenta a temperatura da água, os gases, né, diminuem. Então, quanto maior a temperatura, menor a quantidade de oxigênio que a gente vai encontrar na água. E isso vai refletir diretamente nos organismos que ali vivem. Aqui também um esquema da questão da acidificação, de mudanças climáticas, né? Então, a gente vê que mudança climática, a primeira coisa nos oceanos, elevação do nível do mar, né? Expansão térmica, derretimento das geleiras, né? Que a gente já viu que é um processo de transgressão e regressão do oceano, ou seja, há 16 mil anos do presente, né? O nível do mar estava a 130 metros do que é hoje, né? E hoje o nível do mar está subindo, né? Então, hoje é o processo que a gente chama de transgressão, né? As mudanças climáticas, então, a gente tem aumento da temperatura, aquecimento das águas, né? Acidificação do oceano, né? Absorção de CO2, né? Como tem aumento da temperatura, de cara a gente tem a menor concentração de oxigênio nas águas. Bom, resultado de tudo isso, a gente começa a ter declínio nos recifes de corais, evento do branqueamento, mudanças nas pescarias e cadeias alimentares, né? Então, influenciando diretamente a produção de alimento, alterações na produtividade e distribuição e degradação costeira, perda de manguezais e marismas, que são extremamente importantes para os oceanos, porque são ecossistemas extremamente produtivos, né? Bom, aqui a gente começa a ter alguma mudança nos eventos extremos, né? Então a gente tem temperatura máxima mais elevada, noites mais quentes, aumento das ondas de calor, aumento de mortes em função do calor, principalmente em grupos de idade mais velhos, mais avançadas, né? Aumento do estresse em animais domésticos e selvagens,
mudança dos destinos turísticos, porque muitas regiões acabam sendo degradadas, diminuição da produtividade agrícola, aumento do consumo de energia elétrica, diminuições de fontes, né? E temperaturas em algumas regiões da Terra com valores em até 5 graus acima da média, né? Que isso vai influenciar diretamente na saúde humana. Então, daí o que acontece? Morbidez e mortalidade humana, animal, reduzida e relacionada às ondas também de frio, que a gente também, quando nas mudanças climáticas, não é só as ondas de calor extremo, mas também a gente vai começa a ter ondas extremos, períodos de frio. Decréscimo no número de colheitas e aumento nos riscos de incêndio em áreas florestais, como ocorreu no começo desse ano, e escalas de riscos em doenças prolongadas. Bom, daí é que a gente tem o incremento dos dias secos nos verões, sobre as altitudes médias, continentais, aumento do período seco, diminuição do rendimento das colheitas, danos ao solo em função de pouca sustentabilidade do mesmo, e por causa da seca, diminuição da quantidade de água, incremento do risco de fogo em floresta, né? E depois a gente tem os eventos das precipitações, né? Com as mudanças dos regimes pluviométricos da precipitação. Daí a gente vai ter aumento da inundação, avalanches, no caso das neves, danos em áreas mais baixas, incremento da erosão do solo, áreas urbanas alagadas e pressões à sociedade sobre órgãos e governos, né, que a gente tem. Isso aqui eu não vou entrar em detalhe, porque eu acho que não vai dar muito tempo, que são os cenários climáticos, né, que a gente rodou há pouco tempo, né, mas eu vou mostrar aqui que esse aqui, na realidade, são cenários climáticos que a gente fez aqui para as regiões da Amazônia, né, que pega aqui Bolívia, Peru, Guatemala, até o Equador, né, as Guianas todas e Venezuela, né? Então, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo hoje. Então, o que a gente tem? Esses períodos, né, daqui, por exemplo, né, toda essa região da Amazônia, né, que a gente tem aqui. Então, o modelo mostrou que a gente vai ter o quê? Períodos muito mais, regiões muito mais secas, né, nessa região, que vai alterar totalmente, né, o ciclo hidrológico, desculpe, e principalmente, né, todo o funcionamento dessa floresta tropical que é a Amazônia, né? Na- então, aqui na realidade, as anomalias de pressão, né, e pluviométrica, e embaixo a gente tem aqui já a parte de temperatura, né? Então, a gente está vendo muito mais quente, né? Então, e a gente vê aqui, né, que essa parte, né, no modelo mostrando que não só em toda essa região da Amazônia no Brasil, mas vai influenciar praticamente toda a América do Sul, né, aqui Argentina e tudo mais, né? A gente está vendo esta parte de calor, certo? Bom, depois a gente tem, né, esse mapa também mostrando que os biomas, né, vão ser todos praticamente afetados, né? Mostrando os vários cenários aqui, né, por vários anos, mostrando os cenários que vão acontecer na América do Sul, né? Por exemplo, as florestas, opa, desculpe, voltei. As florestas tropicais, né, vão estar sendo afetadas e diminuindo. A gente está vendo aqui, ó, cada vez diminuindo mais, né? Depois também as florestas temperadas, também diminuindo, as savanas, né? E um processo de savanização, ou seja, aumentando as savanas, né? A caatinga, que é a parte mais seca, né? No Brasil, que a gente chama, né? O semiárido, aumentando muito, né? A gente está vendo aqui, né? Aumenta muito, né? E aumentando principalmente a desertificação. Chile, Argentina, a região dos Pampas, né? Argentino aumentando a desertificação por perda de solo. Bom, questão de mudanças climáticas, né? Então, o que a gente vê, o outro modelo que a gente rodou, mostrando aqui, né, que aqui na realidade não foi modelo, na realidade a gente usou todas os dados, né, mostrando que, por exemplo, que aumentou, por exemplo, aumentou, a diminuição, houve 40% da diminuição de chuva nessa região dos semiáridos e nessa região também da Amazônia, e também uma diminuição, um aumento de 20% nas chuvas aqui no Rio Grande do Sul, né, nessa região sul, sudeste, né, aqui do Brasil e nessas regiões aqui também, Paraguai, Brasil, aqui dentro, e na Argentina também, aqui nessas regiões.
aumento em 20% da precipitação. Bom, a questão é a variabilidade climática, né, particularmente, né, aumentos de temperatura, né, variabilidade das chuvas, né, impactam diretamente a produção agrícola, né? Então, a produção de alimento torna-se pouco confiável e, né, a previsão da produção de alimento, né, para a comunidade que vive abaixo da linha de pobreza, né? Então, vão ser os mais afetados, né? Então, vai ser impossível encontrar recursos, né, para suprir lacunas, principalmente nessas populações mais vulneráveis. Também um modelo mostrando, né, aqui que quanto mais, né, a gente retira a floresta, né, menor vai ser a precipitação, né? Então, ou seja, é um modelo mostrando, né, que se a gente retira a floresta da Amazônia, né, queimadas e retirando para pasto a vegetação, a precipitação vai diminuir, né? Aumentando esse processo de desertificação ou destabilização em toda a América do Sul. Principalmente no Brasil, porque muitos dos ventos alísios que levam a toda a umidade da Amazônia em direção à Cordilheira dos Andes, ele é rebatido, né, e volta, né, para a região centro-oeste, sudeste brasileiro, mas a região centro-oeste, afetando Bolívia e Paraguai também, aonde levaria mais umidades, certo? Bom, outra, né, mudanças climáticas que estão aumentando aqui os incêndios florestais, a gente viu esse ano. Mas a gente está vendo agora na Espanha o que está acontecendo, né? Então, muitas das matas, vamos dizer, que estão preservados, os parques nacionais, etc., né? Aumentou muito a queimada nessas regiões. Então, ou seja, essas queimadas, por a gente ter muita seca, né? O ambiente está seco, ela acaba, de alguma maneira, né? é, fazendo com retroalimente esse processo também de perda, né, do ambiente natural. Bom, se a gente vê aqui até 1961 até 90, que a gente já começou a ver o aumento da temperatura em todas as regiões, e o que a gente vai ver, né? Que esse aumento da temperatura, a gente teve o que? Uma redução de área de terras cultivadas, redução da produtividade das plantações, impactos na pecuária, impactos nos estoques de peixe, pelo aumento da temperatura no mar, e redução na disponibilidade e alteração de água, né? Totalmente modificando os ciclos hidrológicos, né? Principais impactos das mudanças climáticas, por exemplo, na segurança alimentar, né? Então, a gente vai ver mudanças de chuva, precipitação, não tem água, a planta não cresce, né? Então, a gente viu que aqui até 2050, no modelo, mostrando que todas essas áreas aqui serão afetadas com relação à precipitação diminuição. Então, as projeções futuras nos cenários mostram menos chuva na Amazônia, mais chuva no sul do Brasil e sul e também essa região da Argentina, né, nas formas de chuvas intensas e principalmente chuvas intensas e irregulares. Então, o que a gente tem na realidade é a relação entre mudanças climáticas e fome. Se a gente tem que começar a falar, porque isso é a nossa realidade da América Latina, né? Por exemplo, em agosto de 2021, o IPCC divulgou um relatório que provou ser uma acusação sobre promessas quebradas e inação, né? Confirmaram que o aquecimento global entre 1,5 e 2 graus será excedido durante o século XXI. Na realidade, a que eu mostrei no começo dessa apresentação, a gente viu que isso daqui já ocorreu o ano passado, né? Então, no século XXI, isso realmente já ocorreu. Então, o que acontece com isso? Que a fome constitui um dos temas mundialmente hoje mais importantes. Então, a escala do problema está aumentando exponencialmente, né, em conjunto com as mudanças climáticas. Então, porque para muitas comunidades, principalmente pobres, rurais, eventos climáticos extremos ameaçam sua produção agrícola, né, o que é o sustento, né, sua segurança alimentar, seu meio de subsistência, né? Então, hoje, por exemplo, mais de 820 milhões de pessoas passam fome, né? Tanto na América Latina, África, Ásia, inclusive na Europa, né?
E a fome está aumentando. A África, né, 2 bilhões de pessoas sofrem escassez moderada ou grave de alimentos. Então, a mudança climática já está afetando a produção de alimentos. Esses efeitos estão piorando, afetando a produção de alimentos de plantações, gado, peixe, florestas, em muitos lugares onde as pessoas já não têm o suficiente para comer, né? As populações bem pobres. Bom, como resultado de toda a mudança climática, a gente vai ver os preços dos alimentos são afetados, aumenta o risco de que as pessoas mais pobres não consigam comprar o suficiente para suas famílias, aumentando, né, no caso, a, a fome, né? Então, o que a gente tem, os principais impactos das mudanças climáticas na segurança alimentar. Por exemplo, efeitos do aumento na intensidade e frequência dos eventos extremos, a gente tem erosão do solo, né, incapacidade de cultivar plantações, aumento da degradação das terras cultiváveis, redução da produtividade e efeito também na estocagem, dificuldade de estocar o alimento. Bom, saindo dessa parte de produção, de consumo de alimento, o que a gente tem aqui é um panorama, né, de desastres no mundo. Por exemplo, número de óbitos, né, em torno de 61 milhões de pessoas ao ano morrem por causa de eventos de mudanças climáticas. Então, desde 2022, as temperaturas, por exemplo, matou 16 milhões de pessoas na Europa, né? Então, a gente tem aqui alguns dados mostrando isso, né? Mas eu vou passar rápido para não ter mais problema. Bom, para não, por causa do tempo. E depois a gente tem também um panorama dos desastres no mundo, as perdas econômicas. Então a gente tem, em média, em torno de 180 bilhões de dólares por ano de perdas, né? Então a gente tem em 2022, por exemplo, né, esse aumento de 188 bilhões aumentou para 223 bilhões, né, de dólares de perdas econômicas por causa das mudanças climáticas. Bom, outro problema sério é a migração por motivos climáticos. Então, o que a gente tem? O movimento de pessoas, o grupo de pessoas, né, que devido principalmente às mudanças climáticas, né, elas precisam sair dos locais que vivem, né, ou porque as regiões costeiras, principalmente, que as casas foram derrubadas pela elevação do nível do mar, ou simplesmente porque houve furacões, etc., né, e destruiu tudo, ou a casa ou o lugar que vivem, né? Então, ou seja, a gente vê que, por exemplo, no América Latina, né, o que a gente precisa é enfrentar, né, os grandes desafios, né, e proteger principalmente a dignidade humana, né, inclusive dos mais vulneráveis, e ter políticas públicas em relação a isso, né? Por quê? Porque a gente começa a chegar, né, num ponto que a questão da justiça climática, né? Porque é necessário elaborar, né, uma política com a cara da América Latina ou a cara de cada um dos países, né, que estão aqui representados por vocês, né? A questão da justiça climática, né? E fortalecer essa agenda e essa discussão. Por quê? Porque a inclusão de recortes de como de classe, raça, gênero, além de povos de comunidades tradicionais, ou povos originários, etc., biomas, dentre outros, né? Porque as populações são afetadas de modos distintos. Certamente um rico, né, ou uma pessoa que mora na periferia, ou no caso aqui no Brasil e nas comunidades que vocês conhecem como favelas, né, são afetados totalmente diferente de uma outra pessoa que mora num prédio, né, principalmente quando tem enchente, né? Então, é muito diferente. E também com relação àquilo que a gente já estava falando, da questão dos alimentos, né? Por causa da mudança climática, o preço sobe, muitos alimentos somem do mercado e encarece o produto. Só quem tem dinheiro vai poder comer, né? Então, essas populações são afetadas distintamente. Então, a gente precisa ter o quê? Respostas abrangentes, sensíveis as particularidades de cada comunidade. Setor e regiões observa-se, né, na intensidade do problema, né? Então, o que a gente tem aqui é uma espécie de um fluxograma de mitigação, né, que a gente pode ter, que seria o quê? A mitigação, né? Reduzir as emissões, que a gente precisa urgente, reduzir a magnitude, né, dos gases de estufa para diminuir as mudanças climáticas, né? Então, a gente precisa aqui diminuir esses gases, né?
a gente está aqui, né? Porque essas mudanças climáticas global, mudança na temperatura global, mudança na temperatura, precipitação, pressão, circulação regional, etc., que vai ter um impacto direto na mudança climática, né? E a gente tem que ter o quê? Adaptação, né? Reduzir a vulnerabilidade de impactos, né, de mudanças climáticas e reduzir principalmente as perdas. Então, para isso tudo, não só precisa discutir dados científicos, mas precisa de políticas públicas eficientes, né? Bom, a mensagem que eu deixo disso daqui, né, é que a mudança do clima é real e está acontecendo. A gente que goste ou não, os negacionistas de plantão gostem ou não, está acontecendo. E é uma questão que afeta a sociedade, seus meios de subsistência e investimentos, né? E afetará ainda mais o futuro de todos nós. A mudança do clima afeta regiões diferentes com intensidades diferentes. Todo e qualquer modelo possui incerteza, aqueles modelos que eu mostrei para você. No caso dos modelos de clima, os modelos simulam muito bem o passado. Além disso, o sinal da mudança na temperatura global é muito superior às incertezas. Então, ou seja, os modelos preditivos que a gente tem usado, eles estão com erros muito pequenos em relação ao que está acontecendo. Ou seja, erro de menos de 5%. Então, é muito eficiente. Então, mitigação e adaptação à mudança climática são estratégicas distintas, mas complementares. Ao tratar do risco climáticos, estamos falando do que principalmente de adaptação e também de políticas públicas. Bom, é isso de mudanças climáticas. Agora a gente entra em outro tema, né? Se alguém quiser, depois eu dou uma entrevista sobre mudança climática há muito tempo no YouTube. Eu estava vendo este ano e está muito parecido, está muito, é, embora seja, foi acho que 10 anos atrás ou 15 anos atrás, não lembro, né? Está muito atual. Então, se alguém quiser depois, tá aí, né? Podem dar uma espiada. Tá no YouTube. Bom, agora vamos entrar num um outro problema, né? Que isso a gente trabalha bastante aqui no laboratório, que são as nanopartículas, né? Bom, aqui no caso a gente vai falar das nanopartículas de plásticos, né? Ou microplásticos. Na realidade é nanopartículas de plástico, microplásticos estaria nesta escala, né? Então, ou seja, se a gente tem muito microplástico no ambiente, a gente tem muito mais nanoplástico no ambiente. Então, nanoplásticos, né, a definição de nanoplásticos, né, são partículas de plástico com tamanho inferior ao que? A um micrômetro. Então, ou seja, de 1 a 100 nanômetros. Então, a gente está falando em partículas em escala molecular. Importante vocês terem ideia na cabeça que quando esses microplásticos que estão aqui, né, opa, nessa escala aqui, nessa região aqui do micro, de 1 a 10, por exemplo, né? Esses microplásticos, eles vão que se degradar e vão se transformar em nanoplástico. Então, se você tem, assim, se você a gente encontra microplástico no ambiente, a gente vai ter 400 vezes mais nanoplástico, tá certo? Isso é importante ficar claro na cabeça. Bom, pontos do microplástico, acho que dos plásticos, do nanoplástico, do microplástico, acho que todo mundo sabe, né? Que é a degradação dos plásticos maiores, como garrafa, PET, embalagens, né? Que fragmentam em tamanhos menores, né? Fontes intencionais, como cosméticos, esfoliantes, produtos de higiene pessoal, que contêm micro e nanoplásticos. Têxteis, né? Sintéticos, como roupa de poliéster, que liberam micro e nanoplástico durante, né? A sua lavagem. O que é importante também vocês terem na cabeça que hoje tudo tem nanopartículas, seja nanopartículas plásticos, seja nanopartículas orgânicas, sejam nanopartículas metálicas, né? Então tem no alimento, tem em tinta, tem na roupa, né? Tem em tudo. Mas só que nós não sabemos direito qual é o efeito nos organismos das nanopartículas. Ainda não sabemos. Bom, importância do tamanho. Então, essas pequenas dimensões de nanoplástico, de nanopartículas, então vai permitir que esses elementos sejam facilmente transportados pela água e pelo ar, né? Além de penetrarem nos organismos vivos com muita facilidade. Além disso, quando a gente tem um
a mesma nanopartícula em escala, né? Ou seja, a mesma nanopartícula, ela muda totalmente, né, as suas características físicas e químicas. Então, eu tenho uma nanopartícula de prata, né, de 20 nanos e outra de 50, elas são totalmente, se comporta totalmente diferente no ambiente. Uma pode ser mais tóxica, outra menos. Geralmente, as menores são mais tóxicas porque são muito mais ativas e reativas e pode sinergir e antagonizar também com alguns outros poluentes que estejam no ambiente, principalmente os nanoplásticos que absorvem principalmente os orgânulos clorados, fosforados e metais, né? Bom, como afetam, né, a vida marinha esses micro e nanoplásticos, né? Então a gente vai ter a ingestão no plâncton, né? O plâncton que é a base da cadeia alimentar marinha, ingere nanoplásticos contaminando toda a cadeia alimentar. Então, todo mundo acho que já viu falar, né, da contaminação e principalmente da bioacumulação por metais, e a gente tem hoje também a bioacumulações por microplásticos e principalmente por nanoplásticos, né, que pode ser acumulados em organismos marinhos, como peixes, frutos do mar, chegando aos seres humanos através da alimentação, né? Então, a gente come esses bichos e a gente acaba também se contaminando. Então, alguns estudos recentes, né? Então, tartarugas marinhas, né? Mostraram, sempre que encontradas mortas na praia, 100% das tartarugas marinhas, né, encontradas mortas continham plástico no seu tubo digestivo. Sangue humano, uma pesquisa de 2022, né, Environmental International, né, detectou nanoplásticos no sangue humano, cérebro e pulmões, né, levando a preocupações sobre os efeitos de saúde. Né? Na realidade, ela encontrou, não é nanoplástico, na realidade, encontrou microplástico, né? Porque nós não temos ainda, a gente está desenvolvendo, tentando desenvolver agora um método, um protocolo para determinar nanoplástico lá em Campinas, um equipamento lá do Sirius, um acelerador de partícula, né? A gente está tendo sucesso, mas por enquanto a gente consegue, ou seja, o mundo só consegue determinar microplástico, nanoplástico ainda não, né? Bom, impactos na saúde, né? O nanoplástico, né? Pode causar danos celulares, inflamações, até mesmo problemas de desenvolvimento em animais marinhos, né? Estudos em laboratório. Isso a gente sabe bem. A gente simula, a gente faz bioensaios com nanoplástico, com nanopartículas, né? Vendo os efeitos que ocorrem nos organismos. Bom, problema de sinergias com as mudanças climáticas, né? Então, quando a gente tem a redução e absorção de CO2, né? Por exemplo, lembra que eu falei que os corais, né, são um dos grandes sequestradores de CO2, né? Também na atmosfera, né? Então, o que acontece, né? Redução da absorção de CO2. Micro e nanoplástico, ao ser acumulados nos oceanos, podem reduzir, por exemplo, a capacidade do fitoplâncton de absorver dióxido de carbono, né, que é o gás do efeito estufa. E também a piora da toxicidade, né? Com o aumento da temperatura da água, o resultado das mudanças climáticas, né? Pode intensificar a liberação de toxinas presentes nos plásticos, aumentando os riscos para a vida marinha e para a saúde humana. O que é nítido é, quando aumenta a temperatura, aumenta o metabolismo do organismo e aumenta de cara a toxicidade de nano e dos poluentes também que estão na água marinha ou na água doce, etc. Né? Bom, para vocês terem uma ideia aqui da problemática, né? Existe uma ilha de lixo que flutua no Pacífico 3 vezes o tamanho da França, né? É o maior depósito de lixo de plástico do oceano no mundo, em torno de 1,8 milhões de pedaços de plásticos flutuantes, né? Que matam anualmente milhares de animais marinhos entre a Califórnia e o Havaí, né? Então, um exemplo disso, né, são os bifenóis, né, que é bifenóis, que é da degradação do que? Dos plásticos. Então, é uma substância química, né, principalmente o bifenol A, que é um problema, que estão presentes nos plásticos e podem afetar o sistema hormonal dos animais marinhos e colocar, né, e amplificar esses seus efeitos. Bifenóis, ele aumenta a feminilização dos organismos, né? Então, a gente tem não só bifenóis no oceano, mas a gente também tem bifenóis em água doce, né? Aqui algumas fotos para vocês dar uma olhada, né? Tartaruga
confunde o plástico com água viva, come e acaba morrendo, né? O lixo de plástico, aqui também é os animais que têm, né, morrendo. Isso daqui é uma foto aqui aqui nessa região, da ilha de um albatroz, né? Com a quantidade de plástico aqui, né, no tubo digestivo, né? Comeu. Bom, pessoal, a última deixa que eu faço a pergunta, que mundo vamos deixar para as futuras gerações, né? Então, é uma pergunta que eu sempre faço, né? Que eu sempre pergunto, né? E é isso. Vamos ver, né? Estou pronto para as perguntas. Deixa eu sair aqui da. Gracias, Edison. Pienso que Graças a Deus. eh, sin duda en el chat también más bien hasta ahora eran como consonancias con lo que ibas diciendo, ¿no? De lo que estamos experimentando todos. Yo mientras quizás alguno logra poner algo en el chat, capaz que conviene que saques la pantalla compartida, Edison. Eu Nosotros tentei, eu tentei sacá-la, pero não sei, sacou? Todavia está? todavía está. Ah, já. E bueno, vamos ver Eh, como. no importa, ahí está. Estou Em, tentando. Pero estoy ya está, ya tentando llegó, salir, pero no, ya llegó, no ya sé llegó. cómo. Ya salió. Em, Está bien. Acá, bueno, muchos están agradeciendo la excelente presentación. Yo, por mi parte, sé que estás trabajando con un equipo de científicos brasileños para preparar algo para la COP30. Eh, Sí. y a mí me encantaría, bueno, que nos contaras un poco qué es para ti poder trabajarlo y qué podemos esperar, digamos, de esta conferencia, de este momento. Ok. Bom, falar em português, eu ia falar isso, começar a falar espanhol. Então, o que acontece? Nós estamos trabalhando os dados, né? E sugerindo principalmente políticas públicas, né, que o governo brasileiro deve levar na COP30, né? E então são vários, né? Então a gente está ouvindo desde os povos originários também e todos os dados que se tem, principalmente com o pessoal do INPE, que a gente tem trabalhado bastante, né? E para formular políticas públicas, né? Em relação não só a questão das mudanças climáticas, que está ligada diretamente à perda, né, da vegetação na Amazônia, né? Que eu acho que eu já consegui, não sei se eu consegui me expressar bem nessa apresentação, isso é um dos pontos, porque também da perda da biodiversidade, né? E principalmente, né, da questão do que a gente chama de justiça climáticas, né? Porque é, as mudanças climáticas afetam diferentemente as pessoas, diferentemente de classes, né? Diversas classes, né, são afetadas. Então, geralmente, as pessoas mais pobres, que são muito mais vulneráveis, né, são as que vão ser muito mais afetadas. Então, a gente tem trabalhado nisso também, né? De como as políticas públicas, em relação, pode-se evitar ou minimizar, né, os efeitos de mudanças climáticas com essas pessoas. Porque a coisa é tão ampla que vocês não imaginam. Porque, por exemplo, eu não sei, aí você é do Uruguai, Mariflor, né? Tem o pessoal da Argentina, sei lá, não sei se tem o pessoal do México, e cada país tem seus sistemas de saúde, né? Então, tu imagina, como eu mostrei lá, que muitas pessoas estão morrendo por causa das mudanças climáticas, do efeito de calor. Mas também tem muitas pessoas morrendo, né? Não morrendo, mas as suas enfermidades se exacerbando, né? Principalmente, por exemplo, a gente tende a aumentar o número, a incidência do Zika vírus, a incidência da dengue, né? Em regiões que o mosquito Aedes não ia, né? Então, tudo isso a gente tem trabalhado, né, em relação, né, até o sistema de saúde, como vai ser afetado pelas questões de mudanças climáticas, né? Então, é um exercício que a gente trabalha com modelo, mas trabalha também com os dados científicos e os dados que a gente tem.
Gracias. ¿Sabés qué? Hay varias preguntas que están como juntas. Em, Mm, a ver, María Teodosio dice, parece que el desarrollo llegó a su fin. Tenemos que detener esta escalada de desastres que se vienen. Y Javier Suárez pregunta, ¿existe una proyección de contaminación sin dejar de crecer las economías mundiales? Não, Eh, y otros, porque justamente una de las cosas que se supo hace pocos días fue que falló la cumbre en Suiza para tratar de mitigar la producción de plásticos, ¿no? Estábamos hablando de plásticos. não, não. Bueno, 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 vou responder. Então é o seguinte: não existe projeção para isso, né? Na realidade, a gente produz mais de 10.000 novos substâncias químicas que a gente nem conhece os efeitos por ano, né? Não só plástico, plástico é uma delas. Eu falei aqui de nanoplástico, eu ia falar só de microplástico, mas eu quis chamar a atenção para vocês para as nanopartículas, que são hoje os poluentes emergentes mais complicados que a gente tem, que se fala pouco. Então, quando se fala em poluentes emergentes, se fala em antibióticos, remédios, não sei o quê, mas na realidade, os mais hoje, no nossos dias, em torno de 15 a 20 anos, né? O que a gente tem mais são as nanopartículas, que são usadas em tudo. Então, a gente não sabe quais são os processos que elas são produzidas, quais são os dejetos dessas materiais na produção de nanopartículas, se vão para o ambiente, como vão. E quando essas nanopartículas vão para o ambiente, emergem, antagonizam com os outros, por exemplo, com os metais, com os outros poluentes. Na realidade, a gente trabalha aqui com nanopartículas e a gente viu que, com, por exemplo, com alguns poluentes agrotóxicos, na realidade elas sinergem. Para quem não sabe, quando a gente fala em química, sinergia significa somar 2 mais 2 e dá 10, não dá 4. Ou seja, o efeito é muito pior do que duas substâncias sozinhas, né? Então a gente tem uma infinidade hoje de nanopartículas que cada vez se produz mais e está indo para o ambiente. Plástico também é outro problema. Porque todos esses plásticos que estão aí, que a produção maior, né, eles vão se degradando, se transformam em microplástico, e depois em nanoplástico. E depois, né, nesse processo de degradação, eles liberam os fenóis na água, né? Então é uma escalada de, de situações, né, que o homem, de alguma maneira, tem que começar a pensar, né, de novo, né, naquilo que eu falei, que mundo a gente vai deixar, né, para os netos, né, para as gerações futuras, né? Não estou te Que, ouvindo. sí, sí, sí. Aquí había, bueno, porque son muchos, Sim. alguien preguntaba si los ríos llevan los plásticos al mar y qué mitigaciones podemos hacer, o sea, cómo podemos... Sim, eu sempre falo que questão de plástico no mar, os rios levam, a gente tem que evitar, né? A gente tem que evitar que o plástico chegue no rio. Depois que chegou, é o que a gente chama enxugar gelo. Aqui, por exemplo, aqui no meu trabalho tem um projeto que eles pagam aos pescadores, né, um dinheiro de acordo com o peso, né, que vem nas redes dos plásticos, eles tiram do mar, né, e pesam e dão um dinheiro, né, para isso, para que está retirando o plástico do mar, né? Mas a gente tem que fazer, a gente não tem. Bom, retirar também, se puder retirar, melhor. Mas a gente tem que evitar que esse plástico chegue no mar, né? Então a gente tem que evitar, porque senão enxuga gelo. Então eu tiro, vem, tiro, põe, né? Então a gente tem que evitar, né? Então, ou seja, nossos modelos de consumos, né, e de produção, né, a gente de alguma maneira, porque esses plásticos vão tudo para o estuário. A semana passada eu acabei de dar uma disciplina aqui na pós-graduação que era ecologia de estuários, né? Ecologia de sistemas estuarinos, né? Mostrando, né, a problemática da quantidade de plástico, de metais e outras coisas que vão para o estuário, né? Então, ou seja, a gente deve evitar
que esse plástico chegue no estuário, chegue no mar, né? Então, ou seja, primeiro a gente deve consumir pouco plástico, a gente deve evitar buscar pegar plástico no mercado, usar uma sacola e tal, né? Como era antes, eu lembro quando eu era criança não tinha plástico, né? Era papel, né? Se pesava. Então, a gente tem que começar isso, a comunidade, né? A gente tem que começar a pensar, né? De modificar essas coisas, né? O nosso, principalmente, modo de consumir e principalmente o modo que a gente está consumindo as coisas, né? Então a gente tem que começar a pensar os 5 R's, né? Repensar, né? Todo o modo de consumir e o modo de agir com as coisas, né? Sí, tal cual, justo María ponía, ¿no? Podemos resignarnos y no seguir consumiendo como adictos, ¿no? Parte, digamos, de toda esta cosa es tratar de reducir, ¿no? De reducir el consumo de plásticos y de otras cosas, ¿no? Sim, né, o plástico Acá reduzir todo o consumo, né? A gente na todo, realidade, até eu, né? Se eu olhar aqui, tem muito mais coisa do que eu uso, né? Então, isso tudo tem um custo ambiental, y né? Não, sí. não se engane, tem um custo Eh, ambiental. Acá Gabriela dice, mucha gente no cree en el cambio climático. Hay grupos que están segurísimos de que el hombre manipula el clima y provoca lluvias, huracanes, etcétera. ¿Qué hacemos ante esto? É Que complicado, né? Se alguém quer sí, acreditar num poste, né, de luz, que é um Deus, bueno, o que você vai fazer? Né? É a mesma coisa es, esse pessoal que não acredita nas vacinas, né, nas vacunas, né? Então, es- não tem muito, né? Eu acho que chega um ponto que, tá, a gente pode dialogar a coisa, mas não acredita. Na realidade, ciência, a gente não refuta ela, né? Com achismo, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu acredito. Ciência a gente refuta com dados, né? Se eu falo para você, não está acontecendo as mudanças climáticas, eu tenho que mostrar os meus dados. Certo? É a mesma coisa quando sí, eu falo para vocês, né, que nanoplástico causa todas essas problemáticas, é porque eu fiz um laboratório e mostrei. Agora, se eu faço no laboratório e não dá nada, eu vou falar, não, microplástico para esses organismos, para essa situação não acontece nada, mas eu tenho dados, né? Ou seja, ciência a gente faz com dados. E para me refutar isso, para me contestar, eu tenho que trabalhar numa outra linha de pesquisa mostrando que isso não está acontecendo. Senão, é o que a gente chama, no Brasil a gente chama de achismo ou religião, né? Cada um acredita no que quiser. Daí vira religião, não vira ciência, não vira nada. Bueno, no sé si vamos a lograr leer todos, ¿eh? Edison, igual te los vamos a hacer llegar. Pero acá Sofía decía, ¿usted cree que podemos vivir sin los plásticos? Sim, Considero que también es importante sim. para disminuir el uso de plásticos, tenemos que aprender a renunciar al uso y a los supuestos beneficios que nos brindan. Estamos de acuerdo. Después aumentar, Javier dice, aumentar la inocuidad alimentaria tiene una influencia grande en la utilización de plásticos de un solo uso. ¿Qué reflexión hace? Muito bem. Bom, vou falar em português. Disse, né? Plásticos são degradáveis, biodegradáveis, né? Então, mesmo na minha universidade, a Universidade de São Paulo, tem um pessoal da química lá que fazem plástico através do amido e tal. Agora, claro que para você fazer isso, você vai ter que mudar toda a matriz, né? De produção de plástico, que são da onde vêm os plásticos, né? A indústria petrolífera. Então, ou seja, então essa indústria petrolífica, né, que a gente sabe que ganha, inclusive, muitas das energias alternativas, né, que a gente poderia já estar usando já há muito tempo, principalmente os carros elétricos, etc., né, a gente quase não usa e são caros, né? Por quê? Porque existe um lobby, existe todo um sistema que faz com que a gente cada vez mais a matriz energética seja a base de petróleo, né? E quando a gente fala base de petróleo, não só as usinas, os automóveis que são gerados a gasolina, aqui no Brasil ainda a gente tem o álcool,
mas as grandes termoelétricas, né, que também são usados gás e às vezes usado petróleo, né, que polui, mas os plásticos, de onde vem o plástico? Do petróleo. Então, isso tudo, a gente tem que mudar essa matriz, não só energética, mas a matriz também das petroquímicas, que é muito difícil, né? Isso aí também deveria, de fato, fracassou na Suíça, porque é muito dinheiro, a gente está falando em bilhões, trilhões de dólares, né? Mas já existe alternativa para o plástico, existem os plásticos biodegradáveis, que é feito à base de amidos, né? Então que a gente poderia estar utilizando. Não estou te escutando. Perdón, sí, una pregunta que capaz que está bueno que puedas aclarar. Enrique pregunta si el nanoplástico es producido, es profeso o surge de la implementación de de los plásticos de su uso. Creo que lo dijiste, pero se puede explicar un poco más. Sí, muy buena pergunta. Bueno, perdão, falei em português. Bom, é o seguinte: os nanoplásticos podem ser produzidos pela indústria diretamente fazendo nanoplásticos para ser utilizados em várias coisas, né? Em vários, desde tintas, etc. Mas os nanoplásticos também são produzidos pela degradação dos microplásticos. Então, a gente tem dois processos aí, da degradação dos microplásticos, que estão no ambiente, e outro processo da indústria que produz nanoplásticos. Como produz nanopartículas? A gente produz aqui no laboratório, por exemplo, nanopartículas de alumínio, né? E a gente testa em bactérias, né? Para buscar, por exemplo, como produtos para usar em sabonetes, etc., com bactericidas, né? A gente produz, mas a gente utiliza, por exemplo, a, o nitrato de prata, né, com um fungo que ele forma uma corona e acaba produzindo uma nanopartículas. Agora, do mesmo jeito, da mesma maneira, existem várias indústrias que produzem os nanoplásticos, principalmente que são utilizados muito em tecidos, né, e muito em tecido e muito em tintas, né, que são utilizados. También cosméticos, Addison. Sim, também, También en cosmético, em tudo, cosméticos. Mm, até como aditivo alimentar. sí. Bueno, trato de concluir con algunas varias porque creo que está muy interesante, ¿no? El tema y daría para más. Como Algunos, falei, e pero todos sí. os temas daria para pelo menos 2 semanas cada tema. Sí, Já, por sim, eso. sim. Em, Porque alguien decía que en otras palabras necesitaríamos casi volver a los orígenes. Entonces, alguien pregunta si podemos implementar el trabajo de los artesanos como la elaboración o sustituir el plástico por otro material orgánico. Otra persona pregunta si podemos volver a otras formas de distribución de los productos sin necesidad de plásticos. Eh, y otro que dice, me quedo muy preocupada por constatar que el gran público en la verdad no tiene conocimiento de la realidad, principalmente de los datos científicos tan relevantes. ¿Cómo divulgar al gran público tantas informaciones serias y urgentes y necesarias para tener un cambio inmediato? ¿Se puede pronosticar las cifras necesarias en aumento de viscosidad con potencial de incidir en la temperatura? ¿Usted cree que el esfuerzo que hace el Movimiento Laudato Si que está reforestando, si contara con proyección de calidad de árboles, bosques, a sembrar en lugares estratégicos en tiempos determinados, podría incidir positivamente en bajar la temperatura? Y después sí, en todo caso eso, y después quedo con con otro planteo que hacen por acá, Julio. Te dejo esos y después hago por último este otro. Sim, pero já me perdi nas perguntas, foram Ah, tantas e tanta diferença, né? Foram pelo menos 10 perguntas que cada uma diferente da outra, então já me perdón, sí, perdi. fui Sim, mal. bueno, Pero então, algunos sobre todo se podemos centrarlo en esto que quisieran eliminar la producción de los plásticos y volver a otras formas sim, de já, sim, distribución. se pode hacerlo, pero, bueno.
falar em português, pode fazer isso, né? Mas, como eu falei, já temos tecnologia para produzir plástico biodegradável. Acabei de falar, né, que a gente pode produzir plástico do amido, né? Já temos tecnologia para isso e dá para ser feito. Para ficar, agora no momento é caro, mas para você baratear isso para ficar mais barato, mais econômico, você precisa de muitas indústrias produzindo. Só que daí, se você produz esses plásticos à base de amido, o que vai acontecer com a petroquímica? Certamente muita gente que trabalha com as petroquímicas vão perder dinheiro. Então, para você mudar isso, esse sistema é muito difícil. Então, você precisa de vontade política e precisa de pressão da sociedade. Não tem como. Nada muda se a sociedade não fizer pressão. E depois teve outra pergunta, né? Que alguém ficou assustado com os dados, de como a gente pode fazer para o grande público se inteirar dessa situação. Bom, tem as revistas que são de divulgação científicas, né? Que trabalha, que a gente chama com dados secundários, né? Que vai nos artigos, leem os artigos científicos, os dados e mais ou menos meio que traduzem, né? Para o público leigo o que está ali naquela matéria, né? São a parte da que a gente chama de jornalismo científico. Durante 13 anos, eu escrevi Cidade Nova e era sobre isso, né? Era praticamente um jornalismo científico. Eu escrevia sobre artigos, né? Do que estava acontecendo no ambiente e tal, né? Eu acho que esse ano eu escrevi um artigo na Cidade Nova, né? Que era sobre a questão das inundações lá e tal. Então, são esses artigos que a gente pode escrever, ou o pessoal que não tem o dom de escrever, né, dar palestra, ou conversar sobre, ou se inteirar sobre, conversar com as pessoas sobre, né? Eu acho que é a melhor maneira de também de ir divulgando isso. Hoje nas redes sociais tem muito isso, né? Só que nas redes sociais também tem muita informação errada. Mas se a gente usar bem as redes sociais, né, com as informações corretas, é muito bom. Eh, Me parece también que que está muy bueno porque hay un buen grupo, ¿verdad? Sobre todo que están haciendo este diplomado en ecología integral y gestión territorial. Y que justamente el tema es ver cómo, conociendo, ¿verdad?, esta base de la ecología integral, podemos incidir en políticas públicas, ¿no? En la gestión del territorio, en influenciar, ¿no? Y entonces por eso nos parecía tan importante, bueno, poder dialogar sobre estos temas con ustedes, poniéndole también la palabra a nuestros expertos, porque justamente la primera contra que tenemos es este negacionismo del cambio climático, ¿no? O sea, no hay peor, no hay peor modo de tener un enemigo que silenciándolo, decir que no existe, ¿no? Y entonces ahí nos está jugando totalmente en contra, ¿no? Eh, y después, bueno, también otro modo me parece es el hecho de sacarnos protagonismo. Perdón que le hago, por ejemplo, porque Julio decía que puso, ¿no? Me parece que estamos haciendo una tragedia equivocada. La mayor parte de la contaminación corresponde a una minoría muy rica. Lo que aportamos los pobres es muy poco. Por ejemplo, el 10% de la humanidad genera el 50% de las emisiones de CO2 y el resto generamos el otro 50%. Si no cambiamos para pensar de que hay que impedir que los que más tienen, que pedir a los que más tienen, no habrá resultados positivos. Yo no sé vos qué pensás, Edison, pero pienso que es fundamental también nosotros, ¿verdad? Esta parte, por más que haya otros que ensucian más, contaminan más, también no nos libera a nosotros de ser conscientes, de hacer nuestra parte, Sim. pero te lo dejo a vos. Não, sim, isso ¿Eh? é, isso é bom, isso que você está falando está correto, mas de fato a gente tem aí menos de 10, na realidade ele fala em 10%, talvez esse índice seja até menor, né?
talvez 1% da população que gera mais problema mundial, né? E a questão é, né, que a gente tem, né? Que a gente pode até começar a ver essas relação norte-sul, né? O sul global e o norte em relação, né? Então, ou seja, os europeus, as populações do hemisfério norte deveriam, em relação ao consumo, para diminuir poluição, energia e tudo mais, que são os que mais consomem, os que mais poluem, são os que mais consomem energia, né? O que eles tinham que fazer é diminuir um pouco do consumo, diminuir um pouco do uso de energia, fazendo com que essas populações mais pobres, de alguma maneira, aumentassem um pouco o consumo e chegasse a um certo equilíbrio, né? Um equilíbrio que a gente fala que é a questão da sustentabilidade, né? E ele falou muito bem, e a pergunta que eu sempre falo, sustentabilidade para quem? Né? É para toda a humanidade ou para poucos? Ou para alguns? Né? Então, essas coisas, sim, eu gosto que deve ser questionada muito bem. Qual é o nome dele? Esqueci, não falei, né? Mas ele está corretíssimo. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas mesmo a questão quando a gente faz as nossas partes, mas a gente tem que cobrar, a gente tem que votar certo, a gente tem que votar nos deputados ou nos políticos que têm algum tipo de compromisso verdadeiro com a questão ambiental, né? E cobrar isso, né? E de fato, quando eu falei das questões da justiça climática, é isso, né? Ou seja, uma pessoa que é extremamente rica, simplesmente ela muda de um lugar e vai para um lugar melhor. E o pobre continua lá, não tem condições. Ou às vezes ele vai migrar, vai mudar, vai perder a casa para um outro lugar, né? Aqui no Brasil vai para uma favela, sei lá, ou morar embaixo da ponte, como a gente fala, né? Mas isso sim, isso aí a gente deve a todo momento questionar e discutir isso, né? Essas questões das diferenças e da desigualdade que a gente tem, né? E a desigualdade não é só América Latina, não é só no Brasil, na Argentina, na Europa também tem, né? Muito menos, óbvio, porque lá eles tiveram políticas sociais mais abrangente durante muito tempo, agora também está complicado, né? Ou seja, mas isso realmente tem que ser discutido. E quando a gente fala em política pública, né? E política pública é uma coisa multidisciplinar, né? E talvez até e você precisa de vários profissionais de várias áreas, né? Para tentar elaborar e etc. Mas principalmente os sociólogos, antropólogos e principalmente o pessoal da economia, né? E principalmente, né, as pessoas que questionam essa questão dos modos que a gente tem hoje de consumir e produzir, né? E é necessário, né, de alguma maneira, né, começar a utilizar também, nós que somos latino-americanos, né, a questão da decolonidade, né? A gente ainda pensa, ainda nossas agendas são a agenda de Estocolmo, né? Ou seja, eu estava vendo, hoje eu estava conversando com um amigo que está aqui, né? Eu falei assim, olha, quantas ONGs que você conhece que trabalham com crianças de rua, né? Eu falei, umas duas, três, né? E quantas ONGs que você conhece que trabalha com animal em extinção? Daí tem um monte, né? Tem um monte. Ok, eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Então, mas só que nós Es- temos uma agenda, que é uma agenda de Estocolmo, não é uma agenda latino-americana para questões climáticas, né? Então, essas coisas es- eu acho ótimo, tem que ser questionada e tem que ser principalmente modificada. el tiempo es tirano. Ya me están diciendo, che, 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 tenemos que cortar. Tá Te bem. agradecemos enormemente, Edison. Creo que ha sido una ponencia riquísima. eh, a sentir de todos. Y bueno, vamos a tener que invitarte para una segunda ronda porque si no, ¿no? Sin duda. Quedó. Así que bueno, por mi parte, eso, agradecerte muchísimo, y también a todos los que nos han acompañado esta noche. ¿Eh? Eu Mil que gracias agradeço a a todos. oportunidade. Gracias. Excelente, muchas Gracias. gracias. Gracias.